Os textos da liturgia deste final de semana é bem o retrato do que nós estamos vivendo no Brasil nesses últimos meses. Situação complicada, difícil, muito roubo, muita roubalheira, muito conflito entre os nossos governantes. Primeiro ponto está na carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo exorta Timóteo para que ele rezasse pelas autoridades que governavam naquele tempo do apóstolo Paulo. Certamente, o tempo de Paulo era o tempo do Império Romano, tempo difícil, onde a sociedade vivia conflitos constantes devido a um governo corrupto que era do Império Romano. E a falta de estar bem na igreja e na sociedade é porque os governos eram corruptos. E quando os governos são corruptos, a sociedade e o povo sofrem. Por isso que Paulo escreve assim para Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Quando os nossos governos não administram bem, a gente não tem como se prover destas riquezas que nos falam o apóstolo Paulo. Aí começamos a não ter vida tranquila, nem vida serena, nem também ter uma vida de piedade tranquila, e menos ainda de dignidade. Porque a falta de uma administração justa nos governos municipal, estadual, federal, leva como em conflito a população, o povo. E como diz Paulo, escrevendo isso há quase 2000 anos atrás, a gente parece que está vendo isso nesses últimos tempos. Quando a gente não tem administração serena e justa, o povo sofre. E aí, a gente não tem vida tranquila, a gente vive uma vida agitada, é pela inflação, é pela decadência do governo, dos governos que nos administram. E aqui não é questão de estarmos falando de política, não. É questão de realidade de vida. O problema nosso é que nós separamos a política da vida e achamos que lá eles que se virem, e nós aqui, na obediência, fazemos aquilo que nós queremos. Mas isso cria um problema para nós que somos cristãos. Por isso que Paulo ordena a Timóteo, que era presbítero, para que ele orientasse a sua comunidade nesse aspecto. Porque quando você não tem vida tranquila, você começa a procurar subterfúgios para completar aquilo que lhe falta. Aí vem depressão, vem todas as doenças que começam a atingir a vida emocional das pessoas, porque você não tem serenidade na administração, na sua convivência social. E a falta de uma administração justa certamente leva as pessoas a um caos. E somos nós quem pagamos tudo isto. A Prefeitura de Prudente, você olha como é que está.
Você olha o estado de São Paulo, olha o Brasil em nível de federação, presidência da República, e piorou a situação completamente. O Rio de Janeiro se vangloriou das Olimpíadas, que trouxe tantos milhões de dólares, e hoje está do mesmo jeitinho que estava. Porque onde existe a corrupção dos governos, quem sofre é o povo. E aí nós nos encontramos na parábola de Jesus. Jesus conta uma parábola dizendo: olha, havia um administrador que arrumou um patrão, claro, um dono que arrumou um administrador para cuidar dos seus bens. Entendamos o Evangelho. No tempo de Jesus, na sociedade palestinense, o que nós chamamos hoje de grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, eles não trabalhavam na terra. Todas as terras eram arrendadas. E eles conseguiam um administrador para cuidar das suas terras. Por isso que este evangelho fala desse administrador, que foi convidado pelo patrão para prestar conta da sua administração. E este administrador era corrupto, roubava, mas só que roubava bem roubado. No Brasil se rouba, mas rouba-se bem. Preso é quem rouba uma galinha. Mas os grandes, os que mantêm o governo da federação, do município e do estado, esses nunca serão presos. E ninguém vai saber o que roubaram. Naquele tempo era assim também. Esse administrador roubava, mas roubava muito bem. Entre aspas, até legalmente. Por isso que o Evangelho elogia a tática, a sensibilidade, a sacanagem deste homem do Evangelho. Aí o patrão chegou e falou: você presta conta da sua administração. É nesse momento que o administrador caiu em si. E agora o que eu vou fazer? Agora que a coisa pegou fogo. Naquele tempo não tinha Polícia Federal, né? Mas tinha a cobrança do patrão, que dava liberdade para o administrador. O administrador senta-se, pensa, e ele era inteligente, que todo administrador é inteligente. Não tem prefeito burro, não tem governador burro, não tem presidente da república burro, não tem deputado, nem senador, nem vereador burro, todo mundo inteligente. O Evangelho diz que ele se sentou, colocou a mão no queixo e começou a pensar: e agora o que eu vou fazer? Cavar, eu não tenho força. Você viveu na boa, você viveu às custas da propina e do roubo. O que vai fazer agora? Mendigar, aí é pior ainda, né? Você acha que alguém desses irão mendigar alguma coisa? Não. Ele teve uma ideia estúpida, mas real. Falou assim: agora eu vou chegar lá para os devedores e vou perguntar quanto você deve. Aí ele chegou para um e perguntou: quanto você deve, meu patrão? Ele falou assim: olha, eu devo meu patrão 100 barris de óleo. Ele esperto, sacana, falou: você se senta, escreve 50. Aí já levou 50% da propina, do roubo. É assim que se rouba legalmente. E já se fazia isso naquele tempo.
Aí chegou para o outro e perguntou: quando você deve meu patrão? Aí ele falou assim: olha, eu devo 100 medidas de trigo. Você senta e escreve 80. 20% ficou para quem? Para o cara que rouba. A sociedade é feita assim, irmãos. Só que ninguém se dá conta. A cidade de Prudente está cheia de gente roubando, mas ninguém percebe. Ninguém olha. Você passa na rua, tem radar. E eles veem com aquela conversinha bonita, né? Radar é para evitar acidente, é nada, é tudo roubar. Tudo para roubar o dinheiro do povo. Todo mundo quer levar vantagem. E essa história é antiga, é velha. Querido irmão, o Evangelho diz que esse patrão elogiou a administração da sabedoria deste homem. Ele disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. O cristão tem que saber administrar. E aqui nós falamos hoje de votar. Você que está aqui na Assembleia, em quem você vai votar? Você já imaginou que enroscada nós estamos em Prudente, metidos numa situação complicadíssima, onde o povo não tem em quem de fato votar? Começa pelos candidatos a prefeito e vai até os vereadores. Como é que nós vamos sair desta situação? Os filhos das trevas são espertos, eles choram, eles apresentam a família deles. Esse horário político que ninguém quase quer escutar. Eles choram, eles falam que são cristãos, que são da igreja. Eles apresentam a família dele, toda a família bonita. São gente decente, honestas. Mas temos que aprender uma coisa. A gente não vota em nome de ninguém. Tem que votar em partido. Como nós não conhecemos os partidos, nós votamos nos nomes. E aqui está a nossa dificuldade. Os nomes que nós elegermos não vão representar nada. Quem vai representar é o partido. A pessoa pode ser até honestamente boa, mas ela será corrompida pelo partido. E eu digo isto porque eu sei. Porque no Brasil tem tantos partidos. Se o partido tem uma única função de governar, é porque no partido eu sempre levo vantagem, como esse homem do Evangelho fizera. Você, nós, eu, cada um de nós. Como que nós administramos os nossos bens? O Evangelho termina dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Nós podemos nos perguntar: como eu administro as coisas que eu tenho? Como eu administro a minha economia? Como eu administro o meu dinheiro? O meu dinheiro serve para quê? Eu estou construindo justiça, solidariedade, fraternidade com o dinheiro que eu tenho? Você observou que no Evangelho não aparece nenhuma vez nem solidariedade, nem comunhão, nem participação? Só aparece palavras esperteza. E a gente pensa às vezes que nós precisamos ser espertos. Não, irmão. A esperteza é do diabo. Deus exige de nós justiça. Por isso que em outro texto do Evangelho também de Lucas,
Jesus fala: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu, você, o que nós fazemos com o nosso dinheiro? Qual é a função do dinheiro que eu tenho, que eu recebo? Pensemos nisso, crendo em Deus Pai.